Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo, país inteiro, para o mundo inteiro, né? Aqui pelas mídias sociais. Vai deixando sua pergunta, vai entrando aqui no nosso canal. Muito obrigado, você que é recorrente aqui desde fevereiro no nosso canal, quando nós começamos a alertar e fazer esse trabalho de prevenção à pandemia. É um trabalho que a gente faz com muito amor, com muito carinho. Estamos começando tarde hoje, porque a gente realmente está trabalhando muito, estudando muito para informar e trazer a informação correta para vocês. Esse é um momento de muita cautela, esse é um momento de muita solidariedade, tá? O mundo inteiro está passando por isso e o Brasil, mais do que nunca, sofrendo, né, com todas essas atribulações, confusões, desuniões, falta de liderança política, enfim. É um momento em que a gente precisa sentar e acalmar. Nenhuma pandemia, nenhuma guerra se ganha, se enfrenta dessa forma aí. A gente tem que sentar na mesa e conversar. Bom, então para você que está entrando pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo. Nós temos mais de 25 anos nessa área e a nossa intenção aqui é compartilhar conhecimento, fazer um trabalho voluntário educacional. Esse é o nosso canal no YouTube. Você já chegou aqui, alguém lhe indicou, alguém deve ter repassado. Nós atuamos há bastante tempo nessa área e vamos auxiliar. Hoje a gente está com um bate-papo ao vivo em todas as nossas lives desde dezembro, para você que acompanha aqui no canal e para você que está entrando pela primeira vez, obrigado. Bom, vamos lá. Nós criamos esse canal aqui para auxiliar as pessoas quando eu ainda estava na China. Eu viajo muito para a China, trabalho nessa área e a gente tem muita experiência com os orientais, com Taiwan, com as Coreias. Conheço muito toda a região da China, Hong Kong, Estados Unidos, morei, trabalhei lá, dei palestras em grandes universidades do mundo inteiro aí. O meu currículo está aqui, você pode entrar aqui, ó, na nossa página, tem aqui no LinkedIn, tem os nossos Facebook com as nossas informações também, que são fornecidas no Facebook. E nossas palestras estão dadas desde fevereiro, quando eu ainda estava lá, né? Finalzinho de janeiro. Eu tinha alertado, quando eu estava lá em janeiro, eu tinha alertado o Brasil, olha, está acontecendo uma coisa aqui que eu nunca tinha visto. Isso começou a ocorrer na China já no que a gente chama lá na China de Ano Novo Lunar, que é o nosso final do ano aqui, o nosso ano novo aqui. Lá é o Ano Novo do Dragão Lunar. Como a gente faz aqui também, que se reúnem todas as famílias, lá eles fazem da mesma forma. Mas infelizmente foi por lá que começou, eu já expliquei isso em lives anteriores. Sempre eu vou comentando um pouquinho para vocês dessa vivência que a gente trouxe de lá. O certo é que quando explodiu a coisa toda, quando a OMS alarmou, que já foi aí pelo dia 7 de janeiro, nós conseguimos ainda alarmar, avisar o que estava acontecendo lá, informar, e muitos conseguiram se precaver. Todas essas lives nossas estão aqui divididas no canal, então você pode ir lá e assistir uma por uma. De repente você tem dúvida de como começou, de repente você tem dúvida na área de direito internacional, da qual eu sou professor. Então você pode ir lá, por exemplo, querer saber, vou pegar uma live aqui, plano de saúde. Professor, eu queria saber se plano de saúde atende. Então você vai lá, abre a live referente a plano de saúde. Como é que ficam seus contratos, como é que ficam suas contas, como é que ficam seus direitos durante a pandemia. Nós explicamos isso tudo detalhadinho lá, tem toda a sinopse. É só você entrar lá e assistir, deixar sua pergunta, tá? As perguntas normalmente a gente vai respondendo tudo ao vivo. Como vocês estão entrando aqui, já estão colocando as perguntas, vão colocando que a gente vai responder. E tem live específica de quando a gente estava lá na China, tem live de quando a coisa começou a acontecer, as nossas previsões, as nossas predições. Se vocês podem olhar, as predições elas ficam aqui, então não tem como alguém dizer que não foram feitas. Está aqui, elas foram feitas. Nós fomos praticamente o primeiro canal no Brasil a alertar. Ajudamos outros canais também mencionam o nosso canal, a gente agradece por isso. Mas nós avisamos ainda, se você pegar aqui,
quando ninguém sabia quem seria o epicentro, quando a China ainda estava com 10 mil casos, nós já vínhamos avisando, olha, muito cuidado que tanto o Brasil como os Estados Unidos têm características aí epidemiológicas, de estrutura, de infraestrutura, contaminação pelo ar, né, o contágio pelo ar, pelos olhos, que a gente vai tirar dúvida também hoje aqui na live, para mostrar para vocês. Nós estamos com um monte de dúvidas chegando, vão colocando as perguntinhas que a gente vai responder na medida do possível para todo mundo. Então vamos fazer a nossa análise como a gente sempre faz, a nossa análise mundial, análise nacional, para a gente ter uma ideia. Nesse momento nós temos 4.628.000 casos de coronavírus, com 308.000 mortes e 1.758.000 recuperados. As curvas logarítmicas exponenciais, Estados Unidos continua na frente, com 1.484.000, o Brasil com 220.000, aqui são casos do World Metro, são os casos oficiais, tá? Eu já vou chegar lá para explicar para vocês como a gente fez aquela predição que saiu lá no Fantástico, saiu no Jornal Nacional, a CNN também divulgou, enfim, a Folha, Correio e outros órgãos divulgaram também. Como é que a gente chegou àquele cenário de estudo lá com os casos subnotificados, que eu já vou mostrar para vocês que nesse momento é, em média, 10 vezes isso aqui que você está vendo, e vou citar também por quê, tá? Então vamos lá, o Brasil nesse momento tem 220.291 casos. Nós estamos encostando na Itália e como eu fiz a predição na live passada, aconteceu. Nós estávamos atrás da Índia, do Irã, da Turquia, da Alemanha, da França, ultrapassamos. Agora anotem a nova predição aí, nós vamos ultrapassar a Itália, vamos ultrapassar o Reino Unido e vamos encostar aqui na Rússia, tá? Em casos oficiais. Nós estamos tendo uma média de 25.000 casos por dia. Já é a mesma média dos Estados Unidos. É uma média muito preocupante. Sendo que nós ainda não testamos nem 2% do que os americanos já testaram. Se você observar aqui, os americanos já testaram 11 milhões. Nós, agora que testamos, 735.000. O que significa que o nosso índice já é muito alarmante. Como eu falei nas lives anteriores, nós já somos epicentros do mundo. Infelizmente, eu gostaria de estar errado, né? Eu sempre falo isso para vocês, ninguém gosta de dar notícia triste, mas é a realidade, ela é dura. Aqui é a nossa participação na CAGUA, uma comunidade científica voluntária ligada à Casa Branca, a Harvard e a Universidade de Georgetown, tá? Onde você faz colaboração voluntária com trabalhos lá. Vocês podem me mandar, que a gente vai mandando à medida que vai chegando. Modelo de transmissão interativo, esse modelo ele faz o cálculo com um modelo de transmissão, incluindo aí as pessoas infectadas, assintomáticas, os expostos iniciais e análise exponencial Brasil por estado. Nesse momento, nós temos um monitoramento a nível Brasil com casos oficiais aí que a gente acabou de citar, próximo de 220.000. Esse é o painel de monitoramento da USP, ele ainda não registra a data de hoje. Como a gente está na madrugada, aqui, agora 1h20 da manhã. Ele vai registrar daqui a pouco, já, mas aqui já está para vocês terem uma ideia do que eu quero chegar. Total de confirmados e o total de óbitos, nossa curva continua logarítmica ascendente, com a comparação dos casos em relação a outros países. Se você observar a nossa taxa por 100 mil habitantes em escala logarítmica, o Brasil é esse azul aqui, ó, que está mais grosso aqui no gráfico. Você vai observar que a nossa curva logarítmica, ela é muito parecida com a curva da Itália e com a curva do Reino Unido e a curva americana, dos Estados Unidos. O que significa que a gente está muito próximo de atingir o colapso, que nós já vimos mostrando os estudos para vocês, e eu sei que muitos, inclusive já está chegando essas perguntas aqui, professor, quando é que vai ser o pico? Já vou chegar lá. Observem que a gente está tendo muitas fake news aí na internet, muita informação que não é verdadeira, muita coisa que vocês têm que filtrar um pouquinho. Não acreditem em tudo que vocês leem lá, porque muitas dessas pessoas que colocam essas informações lá nunca estudaram, alguns nunca nem saíram daqui do Brasil, não tem nem a mínima ideia do que é uma China, do que é um
uma Europa, do que é os Estados Unidos, nunca frequentaram Nova York, não moraram, não estudaram lá, não sabem como é o contágio. Por que nós citamos aqui, desde a primeira live, que olha, cuidado, coronavírus mata. O SARS-CoV-2, quando ele chegou na China e a gente estava lá, nós vimos como foi. Por isso que a gente criou o canal, no intuito de salvar vidas, no intuito de avisar a todos na comunidade que era uma coisa muito perigosa, porque nós estivemos de perto olhando lá. Os chineses fizeram a maior operação de guerra que eu já vi na história. Eles colocaram mais de 20 mil pessoas, incluindo advogados, engenheiros, médicos, pessoal de bombeiro, exército, enfermaria, enfim. Quando eles perceberam, eles erraram lá no começo. Como eu sempre falo para vocês, a minha opinião aqui, ela não é política, eu não trato... Inclusive está chegando um monte de pergunta política aqui, alguns não me conhecem, então podem deixar a pergunta no canal, tá? Mas aqui a gente faz uma visão de ciência, tá? Eu não vou discutir, eu vou discutir medidas que poderiam ser feitas para melhorar, mas a gente não entra nessa seara de discussão política, porque nesse momento nós estamos preocupados com ciência e com vidas. Nós temos nesse momento aproximadamente 15 mil pessoas no Brasil em óbito. Isso não me deixa dormir. Eu acho que não deixa muitos de vocês, apesar de eu saber que tem alguns que dormem. Mas o nosso caráter impede isso. E eu, como pai de família, tá? Eu peço a Deus todos os dias que consola essas pessoas. Eu já tive familiares mortos. Quem acompanha aqui no canal sabe o que eu estou falando. Eu já tive familiar morto pela Covid. E para a morte não tem argumento. Para a morte, o vírus não pede o título de eleitor. O vírus não quer saber da sua ideologia política. Ele trata todos da mesma forma. Nós temos que procurar nos unirmos. Os políticos têm que procurar se unirem. O Brasil precisa enfrentar isso e não trabalhar como tem trabalhado ultimamente, com uma completa falta de planejamento, uma completa... Você não observa o envidamento de esforços, né, de todos juntos para enfrentar. Não, quem está enfrentando é o povo. O povo é que está morrendo lá na ponta. Inclusive eu olhei uma cena hoje que eu já vou comentar com vocês ali no nosso gráfico. Aqui em Brasília, olhei também no metrô da Luz, em São Paulo, olhei no Rio, olhei no Maranhão, olhei no Ceará, olhei no Amazonas. Eu procuro pegar isso tudo para passar para vocês. Pacientes que estão chegando para serem atendidos de Covid, e quando o paciente chega no hospital, estão sendo devolvidos, estão pegando metrô, estão passando tratamento para eles, para voltarem para casa. Nós não temos kit de teste, nós não temos medicamento, e estão devolvendo os pacientes para casa. Isso, no direito, é crime, é omissão. Agora, pior, você pega um paciente que não está mais assintomático, ele já apresenta sintomas, ele já está com hiposmia. O que é hiposmia? Perda de olfato e paladar, ele já tem alguns sintomas relacionados à Covid, já tem outras pessoas dentro de casa que estão com sintomas. Aí você pega e ao invés de tratar esse paciente, você manda para o metrô lotado, às vezes ele está sem máscara, e o que ele vai fazer? Ele vai contaminar mais pessoas. Então, do ponto de vista de planejamento de saúde pública, nós temos que mudar radicalmente, porque tem muita coisa errada. E aqui eu não vou discutir política, como eu nunca faço com vocês, eu estou discutindo ciência. Nós temos que mudar. Não está legal. Esse tipo de tratamento é omisso, esse tipo de tratamento está estimulando as pessoas a voltarem. Esse aqui é o simulador de epidemias, que eu sempre mostro para vocês como que a gente faz o cálculo, que eu já vou entrar lá no nosso gráfico para mostrar para vocês, sem ser os casos notificados oficialmente, quantos casos nós temos no momento. O simulador de epidemia, ele calcula a população que não é imune à doença, ou seja, os suscetíveis, a população altamente incubada, que são os expostos, número de infecções ativamente circulando, são os infectados,
População não mais infectada por isolamento ou imunidade, são os removidos do gráfico. Os totalmente recuperados e as hospitalizações ativas, os que estão hospitalizados, além das fatalidades, que são os óbitos. Isso a gente mostrou na live anterior, é só você voltar lá. É o R0 que a gente sempre chama aqui. Esse é o nosso objetivo, chegar no R0, no paciente R0, para diminuir essas transmissões. Vamos então para o nosso gráfico. Esse gráfico ele foi feito, como eu expliquei na live do mês de abril, foi feito um comparativo da USP com a Coreia do Sul. Esse estudo foi divulgado no Fantástico, no Jornal Nacional. É uma metodologia que leva em conta a taxa de letalidade dos casos, o Case Fatality Ratio lá, né? E ela é fixa, ou seja, o método ele faz um ajustamento da curva de casos com base no registro de óbitos, considerando que este é mais consolidado no nosso país. Se você for nos registros de cartório, você vai ver que tem muita gente lá que está sendo catalogada, infelizmente, né? A família já tem um problema enorme. A pessoa fica ali, fica 3 dias, não é atendida, acaba que morre. Aí tem um outro problema depois que não consegue pegar o atestado de óbito, porque aí vão lá e colocam como... não colocam como COVID, estão colocando como insuficiência respiratória, como infarto, ou seja, outras tipificações que a gente sempre comenta. A COVID não é uma simples doença respiratória. É isso que muitos não conseguem entender. Inclusive quem é da área médica não entende. Agora que estão começando a entender. E nós já falamos isso desde lá da China. A COVID é uma pandemia muito séria. Ela tem outras tipificações e ela não é somente respiratória. Ela tem mostrado aí, nós temos aqui alguns relatórios de Harvard, do MIT, de Stanford, Universidade de Hong Kong, Universidade da China, Universidade do Japão, universidades da Europa, que mostram que a COVID tem causado problemas em rins, problemas neurológicos, problemas digestivos, enfim, uma série de problemas, além dos problemas respiratórios. Esse é o gráfico de estimativa. Então, nesse momento, esse é o nosso gráfico real. Se você considerar as subnotificações e a situação atual estimada da população infectada pela COVID, nesse momento, com os casos ajustados, comparando com os casos notificados oficialmente nós teríamos próximo, como eu mostrei para vocês agora, 220 mil. Extraoficialmente, incluindo os casos mostrando a discrepância do real cenário brasileiro de população de pessoas infectadas pela doença, que não estão sendo notificadas, como esses casos que eu acabei de citar, que a gente vê diariamente aí, paciente sendo devolvido, paciente voltando para casa, paciente em tratamento em casa, e só se está notificando oficialmente quem? Só quem já está em estado grave. Às vezes nem quem entra em óbito consegue ser notificado oficialmente. Obviamente que isso também está errado. Como profissional do direito, nós fizemos a nossa parte, caminhamos denúncia para o Ministério Público Federal investigou, o Ministério Público Estadual está investigando. Isso está sendo muito rotineiro em todo o Brasil e não pode, está errado. Tem que haver a notificação oficial. Isso leva a isso aqui, ó. Se você pegar os casos ajustados nesse momento como preditos, nós teríamos nesse momento como casos preditos 2.641.075 casos. Isso aqui faz com que a gente já tenha um número maior do que o número dos Estados Unidos. E nós já seríamos epicentro, como eu falei para vocês, em 3 lives atrás. 3 lives anteriores nós falamos. Não foi ontem, não foi anteontem, não. Nós fomos os primeiros a falar no Brasil sobre isso. Muitos vieram aqui na página, colocaram aquelas mensagens que normalmente extremista coloca. Aquilo ali não adianta vocês colocarem aqui na minha página, não adianta você ir lá no Facebook colocar, porque eu não tenho medo nem de militante presencial, quanto mais militante de internet. Isso aí não vai resolver. O que vai resolver é você fazer um trabalho como a gente está fazendo aqui, para ajudar as pessoas, um trabalho voluntário, um trabalho solidário. Eu poderia estar debaixo do colchão lá com minha família agora dormindo, vai dar 2h30 da manhã, eu estou ao vivo aqui com vocês respondendo. E isso é toda semana, e isso é de 4 em 4 dias, e a gente está trabalhando, está ajudando, está procurando, está visitando,
para ajudar. É isso que vocês deveriam fazer também. Quando a gente não tem muita coisa que fazer, vem para cá, vem ajudar, vai no hospital, vai ser voluntário, vai trabalhar lá no corredor, vai ajudar médico, vai ajudar enfermeiro, vai ajudar administrador do hospital, vai pegar material, vai pegar essas pessoas que estão no meio da rua, que estão precisando, vai dar uma carona, vai levar uma cesta básica. Isso é bom, isso faz bem, vai fazer bem para você também. Isso é muito melhor do que qualquer tipo de extremismo. Nós já falamos sobre extremismo aqui. O extremismo ele é estudado. O negacionismo ele é estudado desde antes de Cristo. Vai ler lá Aristóteles, vai ler Sócrates, vai ler os filósofos, vai ler Carl Sagan. Se você for ler, você vai observar o que eu estou falando. Vai ler Freud. O negacionismo ele já é antigo. Em 1918, quando teve a gripe espanhola, sabe o que aconteceu? Além do negacionismo, teve tantos problemas que até presidentes se suicidaram naquela época. O presidente morreu, inclusive um presidente do Brasil. Quem conhece história aí, quem conhece direito, lembra disso. Então, isso aí não leva a nada. O que leva é você trabalhar para ajudar. A gente tem que ter um pensamento positivo, um pensamento progressivo, para tentar ajudar essas pessoas. Não é fácil. Eu presenciei, eu sei o que eu estou lhe falando. Quando a morte chega, não tem argumento. Se a morte chegar na sua família, Deus o livre. Mas já chegou em 15 mil. E a gente sabe como é duro. E aí não tem argumento. Então vamos procurar fazer um trabalho para ajudar essas pessoas. Esse é o número atual. Bom, vamos lá. Eu peguei um trabalho de Harvard aqui para mostrar para vocês. Com relação ao efeito do patógeno. Tá? Ah, professor, o que é isso? Bom, vamos lá. Eu vinha conversando com vocês que, na verdade, a COVID, ela não começou naturalmente. Muita gente, inclusive, está perguntando aqui, professor, afinal de contas, foi biológico, foi natural? Não, isso eu já respondi na live anterior. Só você voltar lá que vai ver minha explicação científica sobre isso. Eu vou resumir aqui para você, como a gente está com pouco tempo, eu vou resumir. Eu estava lá na China, eu posso lhe testemunhar. Se você pegar, eu até comecei a fazer isso aqui, no outro Mac aqui, para mostrar para vocês. Se você pegar o DNA viral da SARS-CoV-1, que foi a primeira SARS do CoV lá na China, isso não é de agora não, tá? Isso aí a gente está falando de 2002. Em 2002 já se falava em SARS-CoV-1. Então, se você comparar o vírus, o DNA do vírus, você vai ver que não tem a menor possibilidade de ele ter sido fabricado em laboratório, ou de ter sido, como alguns achavam, um ataque, bioterrorismo, essas coisas aí de teorias conspiratórias que não provam nada. Então isso aí tudo são suspeitas. Não aconteceu. O que aconteceu de fato é que nós temos um vírus muito perigoso, mas que ele é natural, ele foi criado naturalmente. Os chineses erraram lá por algum motivo, mas não foi um erro, vamos dizer assim mesmo, um erro com intenção, com dolo de matar. Até porque muitos dos profissionais lá do laboratório de virologia de Wuhan, na China, a China a gente conhece bastante lá, já viajamos bastante, moramos lá, trabalhamos lá, ainda trabalhamos com empresas chinesas, a gente presta consultoria para as empresas chinesas, então a gente sabe como que funciona. Muitos desses médicos que estavam lá, eles morreram. Muitos parentes dos médicos que estavam em Wuhan morreram. A China gastou 2 trilhões nessa operação de guerra histórica que ela conseguiu contornar. Então, se não fosse isso, a China hoje não teria somente esses 83 mil casos que eles têm. A China era para ter mais de 5 milhões. Mas como eles agiram muito forte para poder conter a Covid-19 lá em Wuhan, eles conseguiram evitar que ela fosse para outras localidades. Então acabou que eles não levaram para Guangzhou do lado, não levaram para Shenzhen, não levaram para Xangai, não levaram para Pequim. E foi aquilo que eu citei desde a primeira live nossa. Se você pegar a nossa primeira live, eu disse, olha, se o Brasil conseguir
isolar somente os aeroportos, a gente consegue conter o SARS-CoV-2. Nós não fizemos isso. E eu alertei na segunda live, nós vamos ter um grande problema, porque ao invés da gente ter uma Wuhan, que a gente poderia ter isolado, nós vamos ter 26 Wuhans dentro do Brasil. Porque se você pegar a população da China, a China tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. O Brasil tem 212 milhões. Nós teríamos como, naquela época, ter conseguido isolar. Mas não fomos capazes de fazer isso. Assim como os Estados Unidos também não foram capazes. Aliás, até negligenciaram, que é muito pior. Né? Alguns até achavam que não seria isso tudo que é. Mas quem é da ciência já vinha alertando. Se você pegar qualquer profissional dessa área, qualquer profissional que testemunhou, ele vai lhe dizer a mesma coisa. Todos, sem distinção, fizeram essa previsão de que seria muito perigoso. Dificilmente alguém não fez essa previsão. Aí você vai me citar lá aquele cara que acabaram de perguntar aqui também. O prêmio Nobel lá, que citou que seria um trabalho de teoria da conspiração, de que os chineses criaram em laboratório o vírus. Isso aí, tudo, qualquer pessoa fala. Provar, ninguém consegue. E aqui, no meu canal, eu sempre vou dizer para vocês, e sempre falo isso para vocês, eu vou dizer a verdade. Doa quem doer, eu não vou dizer a verdade que você às vezes quer ouvir, mas é o que está acontecendo. Eu jamais vou dizer para vocês que uma teoria da conspiração, que é um fato criminoso como esse, teria sentido. Até porque, no dia que isso acontecer, agora não vai acontecer mais, porque eles não vão ter como encontrar nada. Já foi comprovado, inclusive os próprios americanos, o FBI, a CIA, fizeram um trabalho de investigação na China enorme e concluíram que não tem nada disso. O que tem, sim, são suspeitas, porque o Trump é candidato no final do ano, vai concorrer com o vice do Obama, que é a chapa do Obama com o Biden lá, e nesse momento o Trump não se reelege. É óbvio que ele vai ter que criar algum fato novo para justificar a negligência que ele teve de não trabalhar com a Covid como deveria ter trabalhado. Porque eles falharam. Isso aí não tem nenhum argumento de nenhum negacionista que consiga provar que os Estados Unidos fizeram uma administração correta com relação à Covid. Não fizeram. Deveriam ter feito. Como a China fez. A China fez, Taiwan fez, as Coreias fizeram, Nova Zelândia está aí, já estão voltando ao novo normal. Eu iria comentar mais tarde um pouquinho sobre esse pessoal que está voltando ao novo normal. Alguns países da Europa, pequenos, já estão voltando ao normal. Nós não vamos ter o normal, já citei isso para vocês, nós vamos ter um novo normal. Tudo isso que está acontecendo é culpa exclusivamente nossa, como seres humanos. Há 2 meses atrás eu publiquei um artigo falando, nós vamos ter muitos problemas, porque temos muitos problemas com relação à forma como o homem mudou. Os animais estão saindo do campo, estão vindo para a cidade, você está começando a perceber muitas zoonoses e até separei o material para mostrar para vocês aqui também. Tá aqui, tá em chinês, mas dá para vocês terem uma ideia. São conceitos básicos. Esse material de Harvard também, ele fala um pouco dessa parte de epidemiologia. E compara o SARS-CoV-1, lá em 2002, novembro de 2002, está aí, com o SARS-CoV-2. Compara com a MERS, compara com HIV, compara com outras doenças. Onde eles querem chegar? Que isso não é de agora. E quem já estudou em Harvard, quem já estudou universidades lá fora, Universidade da China também, tem esse material também, sabe que eles levam muito a sério esse tipo de estudo, porque na ciência você não pode ficar criando situações, você tem que falar a verdade. Você está estudando ciência, ciência é uma ciência exata, né? Desculpem o pleonasmo, mas não é como o direito. O direito a gente trata algumas coisas de uma forma um pouco subjetiva. O que é lockdown para mim no direito, que é um anglicismo, né? Porque não existe esse termo no direito, ele é um anglicismo, ele é um termo internacional tentado ser adaptado a um confinamento nacional.
E aí ele mostra, você vê aí o número de subnotificações, número de casos que ocorreram em determinado período. Uma outra relevância, uma outra similitude que a gente sempre comenta. Tanto a SARS-1 como a SARS-2, elas têm muita semelhança com a gripe espanhola, em 1918. Se você observar os gráficos da gripe espanhola, você vai ver que a gripe espanhola, como eu citei aqui para vocês, que na verdade deveria se chamar gripe americana, porque começou lá no Kansas, foram os americanos que começaram, mas como os espanhóis acompanhavam de perto e tinham uma transparência em informar, acabou ficando como gripe espanhola. Mas a gripe é americana. Mas isso também não muda muito. É a mesma coisa de querer culpar o Brasil pela chikungunya, né? pelo Zika vírus, ou seja, isso não leva a nada. O vírus não é chinês, como o vírus da chikungunya não é brasileiro, como o vírus da gripe espanhola também não é americano, porque você não pode, isso aí leva um pouco a um certo tipo de preconceito, é uma certa xenofobia, porque não é que seja brasileiro, ele foi falho por um chinês. Não significa dizer que o povo chinês é assim. Houveram chineses que falharam. Eles vão responder por isso, já responderam, inclusive já teve gente que morreu lá. Foi uma confusão danada lá. Teve um médico que a gente teve acesso lá. Esse médico foi um herói lá na China, porque ele foi o primeiro a revelar. Muita gente não acreditava. O governo, o Partido Comunista Chinês o censurou. Enfim, quando o governo passou a dar atenção porque ele estava transmitindo realmente, aí já era tarde demais, foi que eles correram para fazer a operação de guerra, para cercar tudo, e isso aí tem que se dizer a verdade. Eles fizeram uma operação que nenhum outro país fez. Nós poderíamos ter feito aqui, para não deixar chegar na situação que a gente está hoje, com 2 milhões de contaminados aí, subnotificados, 223 mil oficiais, 15 mil mortos. Isso é muito, isso é muito. Lá na China, quando chegou em 323 mortos, eles pararam a China inteira. Foi lockdown nacional. Eu estava lá, eu vi como foi. É parar. É fazer o que nós falamos aqui na live do mês de abril, que, graças a Deus, o governo do Maranhão consubstanciou o nosso trabalho, enviou para o Ministério Público. O Ministério Público recorreu ao juiz lá, nosso amigo Douglas lá, e o doutor Douglas, dentro do direito, da forma correta, decretou uma liminar de lockdown. Isso também foi feito em outras localidades do Brasil. Foi feito no Ceará, foi feito agora no Rio, né? Tem um decreto lá no Rio, o governador editou um decreto lá. Eu vou falar especificamente de lockdown na nossa próxima live. Estou preparando material para vocês, porque como é muito ligado à área do direito internacional, tem aí que a gente vai falar de o que é estado de calamidade pública, o que é estado de sítio, o que é estado de defesa. Eu vou trazer um pouquinho mais de informações para vocês. Como a gente faz tudo aqui sem lei, é tudo ao vivo, não tem edição, vocês sabem como é. Então, eu vou responder na medida que as perguntas vão chegando. Não dá para a gente falar de tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai falando o que é mais importante que vai chegando aqui. Mas eu vou tecer uma especificidade maior com relação a essa proficiência técnica de lockdown para que vocês possam entender melhor. Então, resumidamente, nesse momento, o que nós temos? Nós temos o vírus entrando muito forte no Brasil, muitas pessoas aí em hospitais, já estamos próximo do colapso. O colapso, quando me perguntar aqui, já vou comentar já sobre o colapso. Vamos lá. Isso aqui foi um estudo da New England Journal of Medicine sobre o SARS-CoV-2. A transmissão pelos olhos, eu fiquei de trazer para vocês, estudei bastante, são 3.923 páginas. O que eu posso resumir para vocês sim, tem transmissão pelos olhos. Professor, é pelas lágrimas? Não, não é pelas lágrimas, é pelo globo ocular, né? Pelo ACE2, aquela outra enzima lá, você tem a transmissão pelo globo ocular. Então, mais do que nunca, você deve usar óculos ou viseira ou um protetor facial. Botar um plásticozinho, mas tenha muito cuidado com seus olhos. E como eu citei para vocês na live do mês de março, eu vinha prevendo isso. Olha, tanto os Estados Unidos como o Brasil, eles vão ter muitos casos de contágio e vai ser muito rápido o contágio, porque esse contágio vem pelo ar. Muitos não atentaram.
Depois até fizeram uma matéria aí e tal, no jornal, aquela coisa toda, quando já era tarde. É a mesma coisa do lockdown. Nós agimos tarde. Nós estamos falando aqui de lockdown, nós estamos falando de isolamento social, nós estamos falando de confinamento há 2 meses. E quando você sai nas ruas, você ainda observa pessoas naturalmente, tá? Esse é o estudo da Universidade da China com relação ao contágio pelo ar, pelos aerossóis. Eu falei disso aqui especificamente em uma live explicando, mostrando, nós mostramos os vídeos, como as gotículas transmitem, até o ato de falar. Se você estivesse aqui do meu lado, eu falando, você poderia estar pegando o SARS-CoV-2. Eu poderia estar lhe transmitindo se eu tivesse sintomático ou se tivesse assintomático transmitindo. Eu poderia lhe transmitir o vírus, até falando. Agora você imagine sem máscara, não é? Então, mais do que nunca, como a gente sempre falou, por que os orientais reagiram tão bem ao vírus? Muitas pessoas aqui colocaram essas perguntas aqui, eu já vou respondendo essas aqui também, porque aqui a gente já respondeu muito, aqui a maioria que está perguntando é gente nova, não assistiu às lives anteriores. Por favor, volte nas lives anteriores para você ver como nós comprovamos cientificamente, explicamos passo a passo. Não tem essa teoria da conspiração, não é porque os chineses saíram de lá. Isso aqui tudo esqueça, isso aqui. Aqui é o nosso bate-papo em alto nível. Esse bate-papo aqui nosso não é bate-papo de grupo de WhatsApp, aqueles bate-papo que você vê lá do lado, no Facebook. Não, aqui é bate-papo científico. A gente fala e prova. E só fala o que é verdade. Por isso que é um bate-papo com muitas perguntas e respostas. Tem que ser no nível dessa forma. Eu estou agendando uma próxima live para vocês para tratar especificamente de dúvidas. Eu já fiz vários artigos sobre isso, explicando lá por que tem que usar máscara, por que tem que usar viseira, por que ferro de passar mata o vírus, que algumas pessoas perguntaram na live anterior. Por que esses testes que vocês estão fazendo, alguns dão positivo, outros dão negativos, né? 70% de eficácia, como é o protocolo, o GPM, o IgC, isso aí tudo eu vou tratar numa live específica e explicar para vocês no bate-pronto, só para a gente perguntar, vocês só perguntarem e eu só responder. E eu vou juntar também outras perguntas para a gente fazer uma análise bem científica com relação a essas dúvidas. Bom, eu peguei esse artigo aqui, que é muito bom, da Luana também, lá do UFRJ. Nesse momento, tem muita gente criticando o isolamento social. Ah, não era para ter feito isolamento social. Não, errado. Tem que ter o isolamento social. Teria que ter tido. Graças a Deus, ao isolamento social que foi feito, nós só temos esse número. É um número alto que a gente está tendo. Mas ele já reflete um pouco do que melhorou. Era para a gente ter um número bem maior, tá? Quarentena é o período em que o indivíduo entrou em contato com alguém apresentando sintomas da doença e ele precisa se resguardar para entender se ele foi ou não contaminado, podendo ou não vir a desenvolver a clínica da doença em si. Para a Covid-19, esse tempo foi calculado em 14 dias, considerado suficiente para que o período de incubação seja vencido e tenhamos algum desfecho. Já o distanciamento social é o comportamento de se afastar fisicamente de outras pessoas no decorrer dos seus afazeres diários, a fim de se manter uma margem de segurança contra a transmissão mais acentuada de uma patologia. A Covid-19, por ser transmitida majoritariamente por gotículas de saliva carregadas com as partículas virais, permite que essa distância seja de 2 metros. Isso seria suficiente para que essas diminutas gotas de saliva, ao serem expelidas durante a fala, mais pesadas, que são com relação ao ar, sofram a ação da gravidade e caiam no chão ou superfícies próximas a ele. Quanto a estes 2 primeiros conceitos, gregos e troianos, não parece ter tanta divergência, à exceção da discussão sobre as máscaras, né? Que é um mote de outro texto para o futuro. Máscara, eu já falei para vocês, é obrigatório usar. Ponto final, tem que usar. Quando você usa máscara, é só pegar a live anterior que você vai ver o gráfico que a gente mostrou lá. As gotículas, elas deixam de ser expelidas. E você está se protegendo e está protegendo o seu próximo também. Esse foi o estudo feito lá no laboratório da China com as pessoas que estavam naquele bar que eu citei. É só voltar na live anterior que você vai ver lá. Como que a gente comprova que houve a transmissão por aerossóis. O que é aerossóis? A transmissão pelo ar. Gotícula transmitindo pelo ar. Fluxo de ar-condicionado influenciando, ele leva a gotícula e contamina.
Então agora, além do contato, que nós já falávamos, além do contágio pelo ar, que você tem que obrigatoriamente usar máscara, você tem o contágio pelos olhos. Claro, já tinha anteriormente nariz e boca, né? As mucosas. Mas você tem que ter muita atenção com relação às viseiras. Usar viseira, se não tiver óculos, põe uma viseirazinha. Seu olho tem que estar protegido, porque seus olhos, eles são suscetíveis a pegar o vírus. O SARS-CoV-2, o vírus provavelmente dito, ele é um fio de cabelo seu dividido por 300 mil. Então ele é praticamente invisível. Ele vai estar na sua unha, ele vai estar na sola do sapato, ele vai estar na sua roupa. Você pode pegar ele no elevador. Por isso que quem mora em apartamento está pegando mais do que quem mora em casa. Tudo isso você tem que ter esse cuidado, tá? Calculadora de pressão hospitalar, para quem perguntou aqui, muita gente perguntando com relação a pico. Quando que vai ser o pico? Tá aqui, ó. 21 de junho de 2020. Esse vai ser o pico. Depende da sua demanda hospitalar. Nós já estamos com os leitos quase em todo o país já sobrecarregados. Aqui nesse momento, 91,31%. Então, nós estamos muito próximo do pico. E esse pico, ele depende também, ele é dinâmico, ele depende do isolamento. Como nós estamos fazendo poucos testes, esses números, eles são todos dinâmicos. Em tese, nós teríamos que ter mais testes, para que essa análise seja mais próxima da realidade. Como nós não estamos testando muito, nós estamos devolvendo pacientes para casa, essas pessoas estão entrando em ônibus, em metrô, em paradas, estão se aglomerando, estão indo para manifestação, estão indo para funk, estão indo para churrasco. Isso aí é atitude que não tem que ser nem discutida. Aqui não é o fórum de discutir isso. Eu acho que isso é uma questão de consciência. E isso aí não depende do político, não. Tudo bem, tem 1 ou 2 políticos aí que ficam incentivando as pessoas a se aglomerarem, o que é crime, inclusive, porque existe um artigo lá no Código de Processo Penal, no Código Penal também, desculpe, o crime de, artigo 267 lá, o crime de pandemia, tá? No direito, como é que é tratado isso? É como se você tivesse com uma banana de dinamite no seu corpo, que você está propagando. Você pode a qualquer momento explodir ali no frente de todo mundo. É a mesma coisa, se você está contaminado, você está sabendo que está contaminado, está influenciando as pessoas a se contaminarem, é crime, está errado. Não tem que se discutir, tá? Não tem que negar. E o que a gente vê, infelizmente, é uma ignorância enorme. São pessoas aqui em Brasília, em São Paulo, no Rio, no Brasil inteiro, no Nordeste, no Sudeste, no Sul. São pessoas extremistas indo para a delegacia, depor, dando trabalho para o Estado, dando trabalho para os policiais, dando trabalho para o delegado, dando trabalho para médico. Por uma simples atitude, botar uma máscara na cara. Ninguém precisa vir com uma farda, não precisa ser advogado, não precisa ser um delegado. Não precisa estar alguém pintado com uma cor de uma roupa para mostrar uma verdade que você já deveria ter pensado. Olha, isso é vergonhoso. Me desculpe, mas o que eu vou falar aqui é vergonhoso. Eu tenho alunos de Portugal, eu tenho alunos na Espanha, eu tenho alunos da França, tem gente que acessa o nosso canal aqui em Angola, em Taiwan, na Hong Kong, na China, inclusive aqui acabou de entrar uma moça aqui, chinesa. É vergonhoso a gente ter que explicar para eles, porque eles não conseguem entender. Se vocês entrarem aí nos grupos de coronavírus, aí muita gente aqui comenta e entra no nosso canal, professor, pessoal de Portugal, eu vou falar o que para eles? Eu tenho vergonha, sinceramente. Porque eles perguntam, teve um rapaz que entrou numa farmácia aí e ficou brigando com o cara porque para ele já tinha botado a máscara, porque a máscara estava na cabeça, não nos olhos. Pelo amor de Deus, isso transmite uma falta de educação tão grande. Não é ser extremista, não é só isso, não. Isso aí já é um problema, mas é um negacionismo, é uma ignorância tão grande, porque não cabe, sabe? O europeu não consegue passar na cabeça dele essas coisas. Ué, você não pode botar máscara, alguém tem que dizer que você tem que botar máscara para se proteger sua família. É ruim, né? Aqui um modelo de predição de comportamento, tá? Do número de casos da Covid. É um modelo matemático exponencial para os próximos 10 dias. Então você observa que São Paulo está subindo muito. Ceará também. Amazonas tem 13 cidades que estão aqui. Pernambuco,
que também a gente já citava. Maranhão teve uma diminuída, já com o lockdown, resultado do lockdown. O lockdown, na verdade, ele só vai te mostrar um resultado estatístico de engenharia de dados daqui a 21 dias. Ele não te mostra o resultado imediatamente. Então, essas medidas que o Maranhão tomou, essas medidas que o Pará tomou, o Ceará também tomou de lockdown, elas vão ser visíveis do ponto de vista de engenharia de dados, de estatística, daqui a 21 dias. Mas, com certeza, elas já vão refletir o que a gente tem falado aqui desde fevereiro. Com o lockdown, com o isolamento, com o confinamento, da forma que você quiser chamar. Quando você faz isso, obviamente você diminui os casos. Porque o sistema ele deixa de atender todo mundo. Se você está em casa, se você tem tratamento, ainda não foi infectado, você não vai ser. Só tem essas 3 possibilidades de você pegar. Não vai vir ninguém, muita gente inclusive aqui perguntando, pessoal, com relação a delivery, frutas, que está chegando e tal, tudo isso aí você tem que fazer o seu trabalho. Você tem que ter atenção, álcool e gel, sabão, controlar tudo certinho. Agora, principalmente pelo ar, tá? Fica longe, usa máscara, sua proteção, cuidado com os olhos. Tem muita gente que está pegando pelos olhos, muita. Eu peguei os gráficos aqui de Harvard para mostrar para vocês. Aqui é outro estudo também de droplets e aerossóis e SARS-CoV-2. Isso aqui também mostra um outro estudo também, que vai mostrar isso que eu estava falando para vocês. Aqui a parte de, assim, dos respiradores mecânicos também, que já comentei isso com vocês. Tem muito médico aí adotando um procedimento não invasivo, tem que ter cuidado com relação a esse respirador mecânico, são muitos dados, são muitos parâmetros ajustáveis, pouca gente sabe mexer com isso, tem que ter cuidado também, tá? Principalmente porque no momento de pandemia, como a gente está vivenciando, às vezes as pessoas saem até da situação normal. E tem que levar isso em consideração também. Estudo da Universidade da China também, aqui apontando o que eu falei para vocês sobre os olhos, para ter cuidado. Mais outros assuntos aqui, eu vou começar a responder as perguntas, que o tempo da gente já está chegando aqui, o controle. Vamos lá. Vai lá, filha, pega as perguntas aí para a gente começar a responder para o povo todo. Aqui a John Hopkins University também, mostrando para vocês, tá? Tem algumas notícias boas, mas eu vou falar em uma live específica com relação a estudos de vacina e remédios, tá? A gente evoluiu bastante, já tem mais ou menos umas 150 vacinas em teste, remédios também, anticorpos já produzidos, mas que ainda não foram testados, são todos trabalhos embrionários ainda, mas nós vamos tratar numa live específica sobre isso. O que a gente tem nesse momento, o que é? Nós não temos vacina, não temos remédio, o tratamento ainda é muito pífio, só pega ali no começo, tem 3 fases de tratamento, mas esse tratamento só serve para o começo. Não vão nessa, o que a gente tem que fazer é isolamento. Não tem vacina, não tem remédio e não tem cura. E principalmente, quem está pegando, a gente tem olhado muito isso, não cura definitivo. Isso é uma coisa que a medicina ainda está estudando, tá? Professor, com relação ao ferro de passar roupa, ele inativa o SARS-CoV-2, derruba a superfície de tecido. Olha, pessoal, tudo que a gente vai responder aqui para vocês é em tese. Tudo que está se estudando, tudo que a gente está comentando com vocês, está sendo estudado. Ninguém sabe tudo, tá? Ninguém sabe tudo. A gente tem que ter a humildade de vir para cá e falar para vocês que está todo mundo aprendendo. Muitos já fizeram cursos lá fora, tudo bem, mas isso não significa nada. Está todo mundo aprendendo nesse momento. Ninguém sabe tudo, ninguém nasce aprendendo. A gente nasce e vai estudar, e vai aprender na vida. Então tem que ter essa humildade também, tá? Ninguém é dono da verdade. Tá todo mundo estudando, tá todo mundo aprendendo. Com relação ao ferro de passar roupa, ele inativa sim, tá? Fernanda, né? Ela pergunta com relação se ele é eficaz em destruir. Sim, qualquer dispositivo, como o ferro de passar roupa, com temperaturas acima de 90 graus, ele é eficaz na inativação do SARS-CoV-2. Agora, é bom lembrar uma coisa, tá? Se você estiver usando ferro, teoricamente você já lavou a roupa antes, né? Uma vez que o vírus ele pode se alojar ali, em costuras e dobras das roupas, as quais o acesso é mais difícil. Então, você tem que ter esse cuidado. Alguns tecidos sintéticos também, como poliéster, por exemplo, eles não suportam temperaturas elevadas. E nesse caso, as indicações da etiqueta de lavagem
devem ser seguidas, observadas, tá? Tem um estudo sobre isso aí no The Lancet Microbe, que é uma revista especializada nesse tipo de pesquisa. Ela fez uma avaliação de estabilidade do SARS-CoV-2, do vírus, em diferentes superfícies e condições, e verificou que quando submetido a temperatura acima de 70 graus, o vírus já é inativado em 5 minutos. Tá? Então, esse é o estudo de aerossol, distribuição respiratória também. Observando que em temperatura ambiente, normalmente 20, 22 graus, e com umidade do ar de 65%, os pesquisadores observaram que o vírus permanece estável em tecidos por até 1 dia. Então, tem isso em mente, tá? O ferro de passar é uma boa ferramenta, mas sempre observar e deixar tudo lavadinho para ficar bem bacana, tá? Outra pergunta. Professor, eu gostaria de saber com relação à minha conta de energia, que o senhor comentou na live anterior, a empresa cortou minha energia, como que eu faço? Isso a gente comentou na live anterior, tá? É só você voltar lá, tem uma live específica de todos esses temas jurídicos que eu tratei explicando para vocês. Corte não pode ser feito de energia, de água, de internet e serviços de gás que não seja botijão, tá? É inconstitucional, já tem uma decisão da 4ª Vara aqui de Brasília, Justiça Federal, não podem cortar sua energia. Se cortaram, você vai ligar lá e vai pedir para religarem, tá? Pega na minha página lá, tem a decisão judicial, o dia que ela foi publicada, é ilegal. Você tem o direito de ligar lá, mesmo que você esteja em débito. É a outra pergunta que fizeram aqui. Pessoa, mesmo eu estando em débito? Sim, porque nesse período agora estão congelados os cortes. Não é que o governo é bonzinho não, que a operadora de telefonia, de energia elétrica, de água, é boazinha não. Você vai pagar, tá? Não estou incentivando ninguém aqui a dar calote. A gente está incentivando que você não pode ter seu serviço público essencial cortado. Isso faz parte do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a empresa tem que ir lá e ligar para você. Tem todas essas informações, como que você vai proceder na minha live anterior. É só voltar lá que você vai ver como é que eu cito lá, como é que você vai ligar, como é que você vai passar para a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Se eles apresentarem algum tipo de empecilho, não quiserem ligar, eles são obrigados a ligar. Eles têm que atender uma decisão judicial, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Com relação a... Tá, essa dela é em mandarim, né? Tá, não, tudo bem, deixa eu olhar aqui rápido. Vamos lá. Gostaria de saber mais informações sobre a ivermectina e seu provável uso como medicamento contra o SARS-CoV-2. Bom, a ivermectina ela é um vermífugo, tá? Normalmente ele é usado para tratamento antiparasitário. Tem algumas pesquisas aí in vitro que mostraram que ela inibe a replicação viral. Mas eu aconselho a você não usar no momento, tá? Porque isso é muito incipiente, não é possível saber ainda se a replicação ela foi inibida por ação do vermífugo ou por outros fatores. Até porque é muito difícil manter vírus ativo em culturas de laboratório. Pode ser até que ela tenha uma ação, mas é incerto ainda. E tem estudos aí que mostram que o antiparasitário não é o que há de mais promissor em estudo contra o novo coronavírus. O medicamento que a gente normalmente vê aí, que mostrou os melhores resultados e já encontra-se em fase de estudos clínicos para a COVID, é o Remdesivir, né? Que é um antiviral testado no passado aí contra o ebola, hepatite C, mas isso tudo ainda é muito embrionário, está em teste, não tem. A verdade é essa, é procurar não adquirir, tá? O álcool em gel fora do prazo de validade pode ser usado? Não, não pode, tá? Se você tem um álcool em gel aí, se a data de validade está vencida, você vai lá e pede para trocar. Produto fora de validade, indicado pelo fabricante, ele não tem garantida as suas características, como eficácia, aderência, ou seja, o álcool pode até desinfetar, mas ele não vai ter o efeito desejado. E outra, você está pagando. Se você está pagando, por que você está comprando produto vencido? O produto vencido tem que ser dado de graça. Nesse caso aqui, nem isso. Você vai lá e devolve. Não, eu quero um outro dentro da validade. Tá? Em relação aos géis, essas alterações dependem também do tempo, né? Se foi meses, se foi ano, que pode afetar até a textura do produto aí. Eu normalmente não recomendo. Você vai lá e pede para trocar. O prazo de validade do álcool, inclusive o álcool ele pode até evaporar, tá? Comprometendo o efeito aí de sanitização. E lembrando sempre que o álcool precisa ter a concentração mínima de 70%. Após o prazo informado pelo fabricante, não há garantia desta concentração. Tá bom? Próxima pergunta, vamos lá, rapidinho. Mãos contaminadas podem levar o vírus aos olhos? A transmissão por lágrimas, ela é desconhecida ou é verdadeira?
Não, tá? A gente acabou de falar sobre isso. É possível sim a entrada do vírus nos seus olhos por meio do ar. Gotículas com esses vírus que estejam em suspensão, eles podem entrar pelos olhos. As lágrimas não. A lágrima é só uma via de transmissão, mas nós não tem estudo comprovando não que pode ser pela lágrima, tá? Pelos aerossóis sim, pelo ar sim. Até 3 horas após uma pessoa infectada espirrou, tossiu, pode pegar no seu olho e você vai adquirir. Só não há evidência de que essas partículas possam entrar no organismo pelos olhos através das lágrimas, tá? Ainda não tem esse tipo de teste. Normalmente, em ambiente hospitalar, isso fica mais complicado, porque os profissionais de saúde estão ali, eles são mais expostos, usam óculos de proteção, tem aquele procedimento de intubação que libera partículas, aerossóis no ar, mas pessoas comuns normalmente não têm necessidade de usar esse artefato lá, tá? Não há nenhum tipo de relato ainda de permanência do vírus em lágrimas, mas ainda é embrionário, a gente não pode afirmar. Portanto, nesse momento não há uma via de transmissão conhecida por lágrimas, ok? Próxima pergunta. Meu marido está infectado e se ele adoecer, deve ser isolado. Bom, se o seu marido está infectado, ele já tá transmitindo, né? Então, se ele está com suspeita de Covid, mesmo com quadro leve, você precisa dormir separado dele. Ele pode ser isolado ou em outro endereço, ou em outro quarto, mesmo que ele não apresente mais sintomas, mas se ele não fez o teste para a doença, é aconselhável ter aquele tipo de tratamento com oxímetro, como a gente já recomendou, para controlar a hemoglobina ali no sangue, procurar um médico, sempre procurar, sempre, nem que seja por telemedicina, mas procurar o profissional que está aí próximo de você, especializado, tá? Nunca se automedicar. E sempre procurar manter os quartos separados, tá bom? Por quê? Porque não pode compartilhar banheiro, roupa de cama, talher, utensílio. E se a pessoa não fizer o teste, é preciso permanecer em isolamento por pelo menos 14 dias. Se não tiver mais sintomas, pode voltar a dividir os mesmos ambientes. Mas isso sempre com acompanhamento médico. Vai lá, leva, tá? Não toma nenhum tipo de remédio, não faça nenhum tipo de automedicação. O quadro leve, sempre lembrando, não é garantia de que a pessoa não vai infectar o parceiro e que os sintomas podem demorar de 2 a 5 dias para surgir. A gente já comentou isso aqui. Por isso, deve-se evitar compartilhar objetos e utensílios, assim como dormir na mesma cama. No caso de 2 pessoas, se elas se contaminaram juntas ou apresentando sintomas iniciais ao mesmo tempo, aí não é preciso distanciamento, tá bom? Outra pergunta que acabaram de fazer aqui também. Se os 2 estão infectados, não adianta fazer mais isolamento, né? Só tem que se isolar dos outros, mas de vocês 2 não. Professor, com relação à vacina, pergunta com relação à vacina do fabricante X. Não tem vacina, isso aqui tudo é muito embrionário ainda. Existem vários laboratórios pesquisando vacina, a gente tem acompanhado aqui, tem laboratório alemão, tem laboratório chinês, tem laboratório americano, tem laboratório francês, já está dando uma confusão danada, tem gente dizendo que não vai mandar para o Brasil porque a nossa posição do mundo é diferente da OMS, já tem... A França está brigando com os Estados Unidos. Deixa primeiro eles encontrarem a vacina, testarem direitinho. Isso aqui não vai demorar muito tempo, tá? O que há hoje é que a gente tem que observar todo esse processo aí com muita cautela. Esse resultado ele não vem da noite para o dia. Essas coisas não acontecem assim. Isso demora. Tem que ser testado exaustivamente. Existem protocolos. É bem detalhado. O processo de fabricação de uma vacina, para vocês terem uma ideia, ele é tão complexo. Ele envolve 4 fases até o produto final. A fase 1 busca os anticorpos que funcionam contra aquele antígeno, né? A fase 2, a fase de testes in vitro, que a gente chama, aí é testado em modelo animal. Aí vem a fase 3, é o estudo de eficácia. A fase 4, os possíveis efeitos colaterais. Então isso aí demora, não é assim tão rápido não, tá? E ainda tem o seguinte, uma vacina normalmente ela não pode trazer mais malefícios do que benefícios. Ou seja, ela precisa proteger sem deixar o indivíduo mais doente. Então você tem que testar com muito cuidado. Algumas farmacêuticas dessas aí já iniciaram testes em humanos. Lá na China eles já começaram, já tem uma que passou, já tem uma da Pfizer também, já tem uma com a alemã Biotech também. Essa vacina ela é feita a partir da sequência do RNA viral. Esse RNA viral ele codifica a proteína, ele vai lá naquela proteína S de spike, né, a espícula, e aí os cientistas esperam que uma vez dentro das células, esse fragmento do RNA seja usado para iniciar a produção da proteína S. E assim desencadear a reação de defesa do organismo. Essa velocidade, com certeza, é sem precedentes. Mas é necessário seguir rigorosamente cada uma das fases de teste
antes de ofertar a vacina para a população. Tem muitos fabricantes, inclusive fabricantes na bolsa, dizendo que já tem, mas ninguém mostra, né? Muita gente fala que já tem e tal, mas ainda vai demorar muito. Não é o momento ainda de se... Isso ainda vai demorar um ano, para vocês terem uma ideia aí, tá? Não vai vir agora. O que tem que fazer agora é se isolar e manter o isolamento social. Professor, manifestação de herpes. Ter herpes pode aumentar o grau de infecção por coronavírus? E com relação ao sintoma de dor de cabeça, aparecimento de herpes na boca, pode ter essa sensação? Bom, o que são as herpes? Herpes são manifestações na pele causadas por vírus da família, né? Aquele vírus herpes viridae. Entre eles tem o varicela zoster, causador da catapora, ou pode ser o hipervírus tipo 1, HSV1, que se manifesta na maioria das vezes com lesões na boca, ou o tipo 2, que provoca manifestações genitais. Os dois tipos aí, eles causam uma doença comum, que é a herpes simples, para a qual 99% da população adulta apresenta imunidade. Essas manifestações, elas acometem entre 0,5% e 1% da população. Alguns herpevírus permanecem dormentes no organismo e pode ser reativado quando a imunidade do portador estiver baixa. Normalmente não existe correlação, tá, entre ser portador de herpes simplex e a Covid-19. Eu vi alguns estudos aí que eles relatam manifestações cutâneas, semelhantes às de herpes por alguns pacientes com Covid-19, embora não haja comprovação de que tenham sido causados pelo vírus da herpes. Mas isso é bom vocês consultarem um dermatologista, que ele vai explicar mais detalhado aí. Normalmente tem uma enzima conversora, que é aquela angiotensina 2, a ECA2, que é essa que eu falei para vocês dos olhos também. E, nesse caso aí, ela é a molécula pela qual o vírus SARS-CoV-2 se liga às células humanas. E invade, pode ser presente aí na epiderme, que é a camada mais externa da pele. O vírus poderia até se ligar a esses receptores e causar danos celulares, que podem aparecer como bolhas na pele. Já tem, inclusive, casos aí aparecendo disso, tá? É possível que essas lesões, elas não sejam especificamente do sintoma da Covid-19 na pele e resultado de uma infecção conjunta por herpesvírus. Mas tem que haver uma análise mais profunda, você tem que procurar um especialista, que aí ele vai te dizer com detalhe, tá? Sem essa manifestação de um conjunto de sintomas característicos da COVID, a manifestação de herpes não levaria a uma suspeita de infecção pelo novo coronavírus aí. Cada caso desse aí tem que ser avaliado, tá? Clinicamente, procura especialista, tá? E nunca se medique. Bom, vamos lá. Vacina da gripe, infecções por outros vírus podem alterar o teste sorológico? Quantas perguntas tem? 5, é a última, tá? Pra gente encerrar. Vamos lá. Tomei a vacina da gripe, fiz o teste rápido para COVID, a vacina pode alterar o resultado? Tá. Em tese, a vacina da gripe ela pode alterar durante 30 dias, tá? A detecção dos anticorpos IgM, que aparece na fase aguda da infecção. Mas isso é pouco comum. Depende do fabricante. Você pega lá o fabricante, ele vai explicar direitinho lá. Normalmente, um experimento realizado com pacientes aí, que eu vi lá no Sírio-Libanês, os médicos observaram essa alteração em menos de 10% dos exames realizados. Outro fator que pode interferir nessa detecção dos anticorpos IgM é uma monocleose recente. É uma doença causada pelo vírus Epstein-Barr, que ataca especificamente as células que produzem os anticorpos. Contudo, não houve nenhum caso encontrado até o momento nos hospitais lá que o laboratório atua, tá? Mas procure infectologista, que ele vai te explicar detalhadamente, procura sempre um especialista da área. Se houver uma alteração no IgM, o resultado pode ser um falso positivo. Já comentei isso aqui. Esses testes agora, eles são só 70% de eficácia. Tá? Mas essa medida do IgC, que ele denota a memória de uma infecção passada por um agente, normalmente ela não é afetada pela vacina. Próxima pergunta, sabão comum é suficiente para limpar superfícies? Sou alérgico a desinfetantes e posso usar na limpeza da casa? Qualquer tipo de detergente que você tenha aí, ou sabão, pode ser utilizado pela limpeza de superfície sim, tá? Normalmente usem hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, ou cândida, para limpeza do chão. Você dilui na água comum, proporção de uma colher de sopa aí para cada tanto de água, né? E aí, o hipoclorito, ele é um desinfetante a mais. Se a pessoa tiver alergia a esse composto, a água e sabão é um bom substituto aí, tanto para o chão como para móveis, vidros e bancadas. Ok? Bom, pessoal, as outras perguntas aqui que estão chegando vão ficar para a próxima live nossa, que a gente está com o tempo aqui bem
escasso. Só para a gente consultar aqui mais uma vez quantos casos nesse momento. Vamos dar um refresh para a gente poder encerrar a live aqui. 4.628.549. É isso, gostaria de agradecer, já vai dar 3 horas da manhã. Muito obrigado a todos que vocês estiveram com a gente aqui. Nos encontramos na próxima live. Siga o nosso canal, indique para algum amigo, ajude-nos nesse trabalho voluntário, solidário, de tentar salvar vidas, para que eles se inscrevam no nosso canal aqui. A gente não ganha nada com isso, mas ganha o seu respeito, a sua dignidade. Você está me ajudando a salvar vidas. É esse o nosso propósito maior. Quanto mais vidas nós pudermos salvar, e a informação nesse momento, ela é muito importante. A informação às vezes não chega onde tem que chegar. Então vamos nos ajudar, vamos indicar também, tá? Clica no botão inscrever-se aqui no nosso canal e na próxima live a gente vai conversar muito mais sobre outros temas para que a gente possa debater ao vivo. Muito obrigado mais uma vez, paz e bem, fiquem com Deus. Forte abraço.